A paz do Senhor. Nós vamos continuar a aula de ontem, né, da última quarta-feira, ontem não, última quarta-feira. Nós paramos exatamente na página 79, tá bom? Nós estamos falando sobre a Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, ok? Então, vou dar sequência para a gente fechar a carta de Pedro, ok? Depois eu passo para vocês a próxima aula, possivelmente será ao vivo. Mas aqui, essa gravação é para adiantarmos, tá bom? Então, nós paramos na página 79. Então, vejam bem, nós começamos a falar sobre batismo. Muitas dúvidas sobre batismo. Muita gente acha que o batismo é que salva, muita gente acha que se não for batizado vai ser salvo, por causa daquele versículo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas ali não está enfatizando o batismo nas águas, não está enfatizando. Então, vejam bem, quando Pedro ele escreve a sua carta lá em capítulo 3, versículo 21, nós vamos abrir isso aí, esse versículo 21 de Pedro, de capítulo 3, nós vamos entender bem o que Pedro está dizendo, tá? Então, mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, né, para podermos caminhar um pouquinho dentro disso aí e sermos esclarecidos naquilo que nós estamos estudando, para que não gere nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de dúvida, de interrogação na nossa mente. Então, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz aí. Então, vamos lá. 3, 21 diz assim, ó, que é também como uma verdadeira figura, agora nos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Vou ler de novo. Então, diz assim, olha, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, olha, pela ressurreição de Cristo. Então, o batismo ele traz para você uma coisa muito interessante. Ele te dá você já tem uma formação, você já recebeu um discipulado, você já foi ensinado, já foi indagado para você o que é, esclarecido para você o que é o batismo nas águas, por que tem o batismo nas águas, qual é o significado do batismo nas águas. Então, essa explicação já lhe foi dado. Quem faz isso, batismo, sem fazer um discipulado, é irresponsável. Batismo não traz nenhum tipo de garantia de salvação para ninguém. Batismo é um testemunho público que você já aceitou Jesus, já tem Jesus, está testemunhando publicamente que Cristo reina na sua vida e agora você está mostrando às outras pessoas que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Nova criatura eu sou, em Cristo. Ok? Então, olha assim, olha, quando ele diz lá, comparar o batismo com o dilúvio, Pedro indica cuidadosamente que o contato do batizando com as águas não remove pecado. Tem muita gente que eu vou batizar e vai remover todos os meus pecados. Não, o batismo não remove pecado de ninguém. Batismo não traz nenhum tipo. Quando João Batista, pastor, mas e João Batista, arrependei-vos, ele trazia o batismo do arrependimento. Primeiro a pessoa arrependia, depois era batizado. Ele não era batizado para se depois arrepender-se, não. Tá? Então fica bem claro essa parte aí para vocês, tá bom? Então veja bem, não sendo a remoção da imundícia da carne, antes a atitude interna do arrependimento é fé, que exibe mediante a submissão ao ritual batismal. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Aí nós começamos a ter boa consciência. Aí eu vou em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, mas transformais pelo vosso entendimento, pela vossa consciência, quem é Deus, o que ele está fazendo, o que ele é para você. Não é uma mera religiosidade denominacional. Isso não te conduz a nada. Não te leva a nada. Às vezes leva até a confusão na vida, na mente da pessoa, quando ele é muito religioso, sabe? Eu gosto muito de ser bíblico. É hora de a gente parar e pensar. A Bíblia diz assim: não se pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Paulo escreve isso, tá bom? Aí vem o seguinte: conduz à remissão dos pecados. Remissão dos pecados, ou seja, você teve consciência. Remir pecado eu tenho consciência que sou pecador,
tenho convicção que Cristo morreu para mim para perdoar os meus pecados, e o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica de todo o pecado. A Bíblia é clara, se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue foi derramado para a purificação do pecado. Quando você olha essa parte de purificação, sangue derramado, você vai lá no Antigo Testamento, no sacrifício levítico, onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, e o sumo sacerdote também fazia o sacrifício anual uma vez para ele e depois por todo o povo. Então, a Bíblia diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, se não houver morte, não tem remissão. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para nos redimir, para nos comprar com a parte de dizer assim, olha, eu cumpri a obra que me desse a fazer, derramei o meu sangue pelas pessoas e elas agora têm a bênção de dizer o seguinte, eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ok? Vou deixar só um parêntese pequenininho para vocês. Muita gente usa o sangue para expulsar demônio. Demônio não sai com sangue, não. O demônio sai com o poder do nome. Em meu nome expulsarão demônios. Então, é muito perigoso essa parte. Ah, o sangue de Deus tem poder. Tem, eu sei que tem mesmo para a remissão dos pecados e resgate do homem. Mas para trazer o expelir demônios é o nome de Jesus. Tá claro? Então, veja bem, vamos seguir. Página 79 diz assim, olha, ele diz assim, a sessão próxima começa com uma exortação sumariada para não pecarmos, mas para nos amarmos uns aos outros. Já falei sobre isso na aula passada, sobre o mandamento do amor. Lembram disso, né? A assertiva que estipula aquele que sofreu, morreu, Cristo. Nossa carne deixou o pecado, 4:11. Olha o que diz Pedro 4:1. Olha o que diz aí. Vamos lá? Diz assim, olha, Pedro 4:1, primeira epístola de Pedro. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que ele está dizendo? Não quer dizer que o homem está imune do pecado, não. O pecado, ele jaz à porta. A Bíblia é clara, né? O pecado, ele é contínuo na vida do homem. Nós somos lavados, remidos do nosso pecado, e nós temos a condição da nossa falha, de pecaminosidade que nós temos, na nosso confessar diariamente para com Deus, constantemente. Ok? Nós vamos só parar de pecar o dia que nós recebemos um corpo incorruptível, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ok? Então, vejam bem. Lança mão do duplo sentido da palavra carne, a saber, o corpo é impulsivo e é pecaminoso. Acabei de dizer isso. Né? Nós somos carne. A carne ela é complicada, viu? É bem complicada. Se nós não tivermos domínio sobre isso aí, pelo menos quando acontecer alguma coisa, imediatamente sabemos que aconteceu e é hora de confessarmos aquele acontecido para que Deus nos resgate pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelo derramamento do sangue. Ok? Tá claro assim? Quando Jesus morreu no seu, quando Jesus morreu no seu corpo, a natureza pecaminosa dos crentes também morreu. Então Jesus, por que ele veio em carne? Justamente para mostrar que o homem estava vivendo na carne, no pecado, e essa carne do pecado do homem precisava vir em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo, né, Cristo, Deus único, eterno, triuno, ele veio, padeceu em carne, suportou todas as coisas em carne, foi até a cruz do Calvário sacrificado na carne, ressuscitado em Deus para perdão dos pecados da carne. Por isso que ele diz assim, aquele que está em mim, nova criatura é, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Ok? Quando Jesus morreu, ele trouxe isso, até onde Deus está envolvido. Todo crente, portanto, já morreu para o pecado, quando tem Cristo, mediante a união com Jesus Cristo em sua morte. Resta ainda, porém, traduzir o ponto de vista divino para a realidade da conduta diária. Isso é muito sério. Comparar com Romanos 6, Romanos 6, de 1 a 14. Conduta diária. Essa conduta diária é uma coisa que nós precisamos analisar bem, sabe? O crente não é crente só na tribulação. É impressionante. Ele lembra de Deus,
só quando acontece alguma coisa, alguma calamidade. Ele nunca lembra de agradecer a Deus, ele nunca lembra de chegar diante de Deus, oferecer a Deus louvores, agradecimentos, até petição. Mas ele lembra de Deus só quando ele está, né, o coronavírus aparece, aí ele lembra de Deus, coloca aquele monte de coisa, vai para a caverna de Adulão, e vai orar, e vira um monte de apóstolo, e faz essa confusão toda aí. Mas interessante é o seguinte, nós temos que estar em Deus, permanecer em Deus, conhecer Deus, andar com Deus, pregar a Deus, viver aquilo que Deus. É difícil? É complicado. É difícil sim. Mas pela nossa limitação, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos dizer que em Cristo nós entramos naquele versículo: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós somos enxertados na videira verdadeira e assim podemos dizer que somos novas criaturas em Cristo. Não através do batismo, mas através da conversão. Paulo, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele não foi batizado. O batismo que Paulo recebeu ali na rua chamada direita foi no Espírito. Não houve batismo nas águas ali não, viu? Então, quando ele recebe o transformar da vida dele, ele entende que Jesus Cristo é o Senhor, aí sim, ele pode ser batizado nas águas, porque ele já recebeu a conversão, a transformação pelo poder da palavra na ação do Espírito, mostrando a ele que ele não é nada, Cristo é tudo. Ok? Então, vejam bem, quando entra nessa parte de Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 14, olha, se morreu para o pecado, portanto o pecado não pode mais dominar. Se nós morremos para o pecado não pode dominar a gente mais, não. Aquele golinho, aquela pitadinha, meu Deus, aquela mentirinha, não aguento ficar sem aquilo, aquele engano, aquele negócio, eu não sei, só Cristo na causa, então não existe transformação aí não. Realmente nós precisamos repensar muitas coisas nesse sentido, tá bom? Então veja bem, página 80, para a gente fechar a primeira carta primeira epístola de Pedro, né? Que é a segunda explicação, os mortos dos quais o evangelho fora anunciado lá em 4:6. Olha o que diz aqui, evangelho, epístola de Pedro 4:6. Traz uma controvérsia muito grande, sabe? Diz assim, olha, 4:6. Portanto, porque isso foi pregado ao evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, tá? Aí quando você olha em espírito, ponto e vírgula, começa ainda no versículo 7, termina ali, que ali entra um ponto final. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, quando ele diz sobre isso, alguns dizem que ele desceu aqueles antediluvianos, mas para aqueles que morreram no dilúvio, eles receberam a oportunidade em Noé. Noé pregou muitos anos ali, construindo a arca, dizendo, vai haver o dilúvio, é hora de preparar, é hora de acertar, é hora de consertar, é hora de pôr a vida em ordem, e eles não deram ouvidos. Não deram. Então, o que aconteceu? Veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas Noé, 8 pessoas, foram salvos pela água. A Bíblia é clara, diz assim, eles foram salvos pela água. Ou seja, entraram dentro da arca e a água fez com que a arca flutuasse. A arca não foi feita para navegar, ela não tinha nem vela nem leme. Ela foi feita para flutuar. Quem dá direção à arca era Deus. É Deus. Né? Então, ela levantou pela água e Deus a conduziu onde quer que era a vontade de Deus, é a vontade de Deus, ele conduzia a arca. Ela não tinha nem leme e nem velas, e nem motor. Tá certo? Então, vejam bem, mas seriam os crentes que tinham sido martirizados, julgados na carne pelos seus perseguidores, os quais, com resultado, agora desfrutam da vida no céu. Vivam no Espírito. É uma outra explicação que pode ser lá no aspecto de antes do sacrifício de Jesus, lá no Antigo Testamento, por exemplo. Muitos dizem assim para mim, pastor, Salomão foi salvo, mesmo levantando aquele monte de altares pagãos, né, com um monte de ídolos, um monte de mulheres que vivia o paganismo, ele foi salvo? Outros perguntam, pastor Sansão foi salvo, sendo que ele provocou a sua morte? Outros dizem, Davi foi salvo segundo o que ele fez, traindo ali a confiança do seu amigo general
e mandando para a morte o seu soldado valente, contraindo matrimônio com a mulher que não era dele, ele foi salvo. A salvação no Antigo Testamento, ela cabe à função direta de Deus. No Antigo Testamento, salvação cabe à ação direta de Deus. A salvação no Novo Testamento, ela já foi passada para o sacrifício de Jesus para convencer o homem do pecado através do Espírito de Deus, mostrando ao homem que há uma oportunidade em Cristo, só em Cristo, não existe outro método, ok? Então, quando a gente dá uma olhada nisso, nós vemos que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. O amor aí está no passado. Ele não ama nem amará, ele amou o mundo. O amor é porque Deus foi lá atrás, pelo sacrifício de Jesus, e resgatou aqueles que precisavam ser salvos, ok? Receber ainda o galardão pela misericórdia de Deus, no aspecto de salvação do Antigo Testamento, que eram pelas obras, ok? Que era uma função de trazer ao homem a consciência de quem era Deus, a ação de Deus ali no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós somos salvos pela graça. Qual é essa graça? A graça que Cristo nos trouxe, graça que Cristo mantém, graça que Cristo nos revelou. Quando nós olhamos a parte, já falei isso com vocês, vou repetir para entender, nós dividimos a Bíblia em dois pontos: Antigo Testamento e Novo Testamento, 39 e 27. Gênesis até Malaquias, a nossa Bíblia. A Bíblia judaica vai de Gênesis até 2 Crônicas. Tá? Então vamos à nossa Bíblia, né? A Bíblia que nós conhecemos e manuseamos. Então, de Gênesis até Malaquias, de Mateus até Apocalipse. Esse é o Antigo e Novo Testamento. Se você dividir ela segundo a obra que Deus tem feito, nós pegamos de Gênesis até Malaquias, que é a ação de Deus, a função de Deus. Havia ali a ação dos profetas? Sim. O Espírito estava presente? Sim. Em reis, sacerdotes, profetas, mas não havia ainda o derramar do Espírito. Havia a presença de Cristo, a cristologia no Antigo Testamento? Sim. Olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No princípio, esse princípio já é a tipologia de Cristo, já mostrando lá do Apocalipse, dizendo: eu sou alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então já havia. Então, de Gênesis até Malaquias, nós entendemos que Deus fazendo a obra. Nós olhamos agora de Mateus, no primeiro evangelho sinótico, até em Atos capítulo 1, nós vemos Cristo restaurando o homem, trazendo ele a oportunidade, reconstruindo a vida dele, dando a ele a bênção de dizer o seguinte: a sua dívida para com o Pai. Outra coisa que eu quero dizer é, muita gente acha que nós devíamos ao diabo. Ninguém devia nada para o diabo não tem dívida, nós não tínhamos dívida nenhuma com o diabo. A nossa dívida era com a justiça de Deus. Porque Deus diz assim: olha, certamente, Adão, o dia que você comer, você vai morrer. Então não devia nada para o diabo, devia para Deus. Por isso que quando Jesus veio na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, ele disse: Pai, eu consumei a obra que tu me destes a fazer. Ou seja, a dívida que o homem tinha com a sua justiça, com a sua palavra, está paga através do meu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós pegamos Mateus até Atos capítulo 1, o ministério de Jesus, restaurador, o ministério resgatador, o ministério que traz para o homem a consciência de salvação. E quando chega em Atos capítulo 1, Jesus agora é assunto ao céu. Cumpre a promessa de Jesus, e assim: vos enviarei o Espírito, que é o Santo, não vos levará para um caminho que nunca vos levará para um caminho que nunca andastes antes, não falará de si mesmo, mas de tudo que ouviu do Pai. Então o Espírito Santo começa a agir de Atos capítulo 2. Atos 2 vem o derramar do Espírito, a ação do Espírito, vem o batismo no Espírito, vem as pessoas sendo convencidas pelo Espírito. Cristo já subiu, tá? Então nós vemos a ação do Espírito. Então, no Antigo Testamento, o Pai; Novo Testamento, até Atos capítulo 1, o Filho; de Atos capítulo 2 até nós olharmos o final, lá no início das tribulações, dos selos, o Espírito agindo na vida do homem, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, mostrando ao homem o caminho, mostrando a ele que ele precisa de Deus, que ele precisa de uma bênção na vida dele. O Espírito trabalhando na vida do homem, o Espírito mostrando ao homem que ele precisa de conscientizar que ele precisa de uma vida eterna. Eterna essa que Deus havia dado a Adão lá no Jardim do Éden, em que ele simplesmente deixou ser enganado, porque ele estava perto de Eva, quando Eva comeu o fruto, ele deixou ser enganado, foi levado pelo engano, e ele perdeu essa eternidade. Essa eternidade Jesus veio, resgatou para o homem de novo, caminho, verdade e vida. O Espírito Santo conscientiza o homem, que ele convence o homem do pecado, que ele é o pecador,
porque ele precisa de perdão, da justiça, porque Deus é justo e vai julgar a todos, e olha, e do juízo, que vai haver uma condenação. Então o Espírito não quer que o homem seja condenado, ele quer que o homem seja salvo, salvo pelo poder da pregação da palavra. Então, quando a gente olha essa parte na palavra, nós vemos que a ação do Espírito, ela traz e está agindo até hoje, até que do meio seja tirado. Isso é, até que a igreja suba e o Espírito Santo também vai com ele. O Espírito não vai ficar aqui na terra, não. Tá? Quem vai governar a terra depois, exatamente, do arrebatamento da igreja, vai ser Deus. Deus não perde o controle de nada. Ele vai deixar o diabo agir, mas sob a supervisão dele. Ele não vai deixar o diabo tomar conta, vai fazer o... Não, 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 não. Ele vai deixar o diabo agir sob a supervisão dele. Sem essa supervisão, esquece. Então, Deus ele não perde o controle de nada, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deu para entender? Fechando, as exortações finais coloca-nos ao regozijo quando sofremos por amor a Cristo. O termo a certeza de sofrermos somente por causa do testemunho cristão, e não devido à má conduta. Presta atenção. Testemunho cristão e má conduta. Estou sofrendo porque eu amo a Cristo. Não, sua má conduta que está fazendo você sofrer isso. A sua carnalidade está fazendo você sofrer isso. Nós sofremos por amor a Cristo, sabe o que é? É contra esse monte de coisa que está sendo descido garganta abaixo das pessoas aí, e trazendo as pessoas à condição de engano, numa situação de desespero. Quem é crente não sabe o que é isso. Nós temos no Brasil não sei quantos milhões de evangélicos. Agora, será que realmente conhece aquele que é o evangelho puro, fazendo discípulos? O evangelho que leva ao homem a consciência de mudança de vida? Será? Sou evangelho, mas nasci de aleluia, eu sou crente. Crente vai continuar fazendo as mesmas coisas, mesmas falcatruas, mesmos problemas, então não houve novo nascimento aí não. Em hipótese na Bíblia condena isso. Tá certo? E diz o seguinte, olha, não devido à má conduta, a sermos humildes e a resistirmos corajosamente ante as perseguições inspiradas por Satanás. Quando entra Pedro, finalizando, capítulo 4, versículo 1, nós já falamos, né? Cristo padeceu. E o capítulo 5, versículo 14, para a gente fechar, diz assim, olha, o último versículo. Saudai-vos, pois, uns aos outros com ósculo santo de amor, paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Sabe o que é o ósculo de amor? Sabe o que é isso? É o beijo. Então, não é quer dizer que sai beijando todo mundo, não. É comunhão. Essa comunhão diz assim, olha, saudai a todos com ósculo de amor, paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Estar em Cristo é estar aqui, ó. Ok? E só o Espírito Santo nos ajuda a andar assim. Somos falhos, muitas falhas. Mas quando nós temos o Espírito na nossa vida, a falha vem, nós realmente confessamos aquilo, consertamos aquilo e largamos, abandonamos. Aí sim, nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Fechei na página 80. Fechado? Então, na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, nós temos novamente, então, segundo Pedro, olha, defendendo a ortodoxia. Sabe o que é ortodoxia? Ser ortodoxo? Nós vamos ver isso aí na semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos um final de semana abençoado. Essa foi a aula de primeira epístola de Pedro. Fechei ela. Que Deus abençoe, paz e graça no coração de